Saudações, está no ar o Jornal da Noite. A Eletricidade de Moçambique poderá adquirir 70% das participações sociais dos acionistas da Central Hidroelétrica de Mpandancua. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz Filimão Soaze, porta-voz do Conselho de Ministros, após a 27ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. Reunido esta quinta-feira em 27ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza a empresa pública Eletricidade de Moçambique a adquirir 70% das participações sociais dos acionistas do atual concessionário da Central Hidroelétrica de Mpandancua. O porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soaze, explicou que o ato sinaliza o primeiro passo que se dá a nível comercial como base para as etapas subsequentes. Em dezembro de 2023, a empresa pública Eletricidade de Moçambique, o Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Mpandancua, a Hidroelétrica de Cahora Bassa e o consórcio internacional formado pela Électricité de France, Total Energy e a Sumitomo Corporation assinaram em Maputo o acordo que formaliza a entrada dos parceiros para a materialização da hidroelétrica de Mpandancua na província de Tete. Se autoriza a EDM para adquirir as participações dos outros acionistas, todos os outros passos subsequentes e qualquer outra negociação que tiver que ter lugar vai ser, portanto, ao posterior. Mas era preciso criar primeiro esta base que serve de umbrella para todo o exercício ao nível comercial societário que vai acontecer. Mas a ideia é que todo o exercício possa ocorrer sem que haja esta oneração para o caso do Estado moçambicano. O projeto Mpandancua está orçado em 5,5 mil milhões de dólares norte-americanos e terá uma capacidade instalada para gerar 1.500 megawatts. De acordo com a calendarização do projeto, o fecho financeiro está previsto para finais de 2024 e a conclusão das obras para 2030. Na mesma sessão, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que nomeia os membros do Conselho Consultivo de Investimento do Fundo Soberano de Moçambique. A resolução que nomeia para membros do Conselho Consultivo de Investimento do Fundo Soberano de Moçambique os senhores Omar Mitá como presidente e como membros Enil de Sarmento, Ercílio Simão, Egídio Massanganhe, Ibrahim Hassan Moussagi, Irene Luzídia Maurício, Mukhtar Abdul Carimbo. A 27ª sessão do Conselho de Ministros também apreciou os relatórios das recentes visitas de trabalho do Presidente da República ao estrangeiro. O sociólogo João Sassano diz que Angola, Moçambique e demais países africanos devem investir mais na educação dos seus povos para que possam ter um capital humano habilitado para operacionalizar os recursos financeiros que a China vem encaminhando ao continente e, desse modo, gerar o tão almejado desenvolvimento. Por outro lado, Sassando diz que, ao contrário dos Estados Unidos da América, a China vê a África como um parceiro com o qual se relaciona de forma horizontal, de igual para igual, e não como um país imperialista expansionista. O anúncio recentemente pela China da disponibilização de 50 mil milhões de dólares à África diz bem do interesse que o gigante asiático tem pelo chamado continente berço da humanidade. O sociólogo angolano João Sassando fala da importância de os países africanos se potenciarem para melhor tirarem proveito do apoio chinês. É necessário que as lideranças, as novas lideranças, quer angolanas, moçambicanas ou outras geografias africanas, tomem consciência de fazer um investimento, principalmente na educação, para que nós tenhamos um capital humano que seja capaz de operacionalizar estes recursos para gerar o tal desenvolvimento. Entretanto, projeções indicam que a China vai perder o estatuto de país mais populoso para a Índia. Nada, na opinião de João Sassando, que a impeça de sedimentar a sua posição de segunda maior potência económica mundial. A China está a fazer um investimento muito grande exatamente nesta zona do globo. Quer dizer que ela vai perder esta hegemonia de país mais populoso, demograficamente vai reduzir o seu crescimento
mas terá aquela parte, aquela geografia do globo que mais vai crescer sob sua influência política, econômica e social. E mais cedo ou mais tarde, antevê cessando, a China vai colocar fim à hegemonia americana. A política chinesa, a cultura chinesa vai expandir-se muito mais do que aquilo que nós verificamos hoje e vai ultrapassar os Estados Unidos. Portanto, existe o Instituto Confúcio nestas zonas a passar a instruir estes povos sobre a sua língua, o mandarim, a passar a sua cultura, a interagir, a expandir a sua hegemonia, portanto, criando já políticas, geoestratégias de influência e, portanto, eu penso que daqui a mais 25, 50 anos nós teremos a China como a grande potência. A China, de acordo com João Sassando, leva vantagem na relação com a África, comparativamente aos Estados Unidos, porque trata os países africanos de igual para igual e não como um país imperialista e expansionista. A China olha para os países africanos não com um olhar imperialista, expansionista ou colonialista, mas olha para a África de uma forma horizontal. A China pretende uma relação de igual para igual, portanto, em que as vantagens sejam mútuas. Os 50 mil milhões de dólares que serão disponibilizados pela China destinam-se ao financiamento de ações de parceria para a modernização do solo global. As mesmas constam do Plano de Ação 2025-2027, aprovado em Beijing pela Cimeira do Fórum de Cooperação China-África. Egídio Vaz diz que está cada vez mais difícil ser advogado em Moçambique, devido à fraca capacidade de formação e altas cotas cobradas pela ordem. O direito à informação, consultas jurídicas e ao acompanhamento por um advogado perante qualquer autoridade é legal. Entretanto, segundo o historiador e comunicólogo Egídio Vaz, esse direito não é observado devido à insuficiência de advogados, que é consequência da fraca capacidade de formação destes profissionais em Moçambique. Daí o limitado acesso aos serviços de assistência jurídicas pelos mais de 30 milhões de moçambicanos. É muito caro a ser advogado já agora em Moçambique. A analisar pelos requisitos, a analisar pelas cotas, a analisar por todas as implicações para manter o escritório de advogado em Moçambique, é extremamente caro. Eu julgo que se a própria ordem, se quiser promover, aliás, quiser acabar com a procuradoria ilícita, também deverá pensar o lado econômico de ser advogado na República de Moçambique. Recentemente, a Ordem dos Advogados de Moçambique anunciou que pretende desmantelar a rede de advogados falsos no país, facto que, para Egídio Vaz, é motivado pelas dificuldades impostas no acesso à carteira profissional. Julgo eu que os fundadores da Ordem querem manter o status quo de alta elite, também por causa ou por conta do mercado, que me parece pequeno. Então, o mercado é pequeno, o acesso à carteira de negócios é altamente competitivo e vai resultar daí que a liderança da ordem vai dificultar o acesso de jovens à prática da advocacia do ponto de vista legal. Com 30 anos de existência, a Ordem dos Advogados de Moçambique tem atualmente 3.036 membros inscritos. Analistas entrevistados pela MBC-TV classificam o confronto de terça-feira entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, e Donald Trump como histórico. Os mesmos afirmam que Kamala conseguiu desestabilizar Trump, porém isso não é suficiente para convencer o eleitorado a votar assim. O primeiro frente a frente e possivelmente único de Donald Trump e Kamala Harris, ambos candidatos à presidência dos Estados Unidos da América para as eleições do dia 5 de novembro, continua a suscitar comentários em vários círculos de opinião. A partir de Angola, o historiador Fernando Sacoela considera este debate histórico e justifica. Pelo facto de registrar uma candidata que se desponta, como é o caso da Kamala Harris,
que tem um histórico de afrodescendência e tem um desempenho ao nível do Estado que se afirma positivo. Mas também, do outro lado, tem um ex-chefe de Estado, como Donald Trump, que precisa provar a sua honra manchada nos pleitos ou no anterior processo e que, hoje por hoje, estes dois candidatos vêm defrontando a conquista do poder, mas num esteio da geopolítica mundial bastante complexa. Já o académico moçambicano e especialista em relações internacionais, Frederico Congolo, afirma que a candidata pelos democratas, Kamala Harris, conseguiu recuperar a integridade do partido, encurralando Trump. Tivemos uma situação em que no debate anterior Joe Biden não esteve à altura do desafio imposto por Donald Trump e Kamala Harris foi trazida aqui como uma espécie de plano B. E pelos resultados ela teve uma performance extremamente positiva comparativamente ao seu adversário, primeiro. Segundo, ela esteve a mostrar um nível de autoconfiança muito mais consolidado e ela fez muito bem o trabalho de casa, conhecia o adversário que tinha, tanto que ele chegou a ter um número de inverdades, ou seja, de pronunciamentos falaciosos acima, quase de 3 dezenas. Ou seja, Donald Trump praticamente mentiu, e mentiu por demasia durante o decurso daquela audiência. Apesar disso, Fernando Sacoela desaconselha festejos antecipados dos democratas, pois ter vencido Trump num debate não é garantia suficiente de vitória nas eleições. Kamala tem as vantagens históricas que já avançamos, e isso pode gerar alguma solidariedade, a sua questão racial pode gerar alguma solidariedade, mas também tem sido um aspecto bastante criticado por Trump e que só devemos ver se esta questão do problema racial ou da situação racial de Kamala e o aproveitamento que Trump faz, poderemos depois ver se poderá gerar solidariedade ou poderá então gerar depois antimonia em relação a um dos candidatos. Kamala Harris desestabilizou Trump com questões relacionadas à economia e lei do aborto, ganhando assim uma vantagem no debate da última terça-feira. Seguimos para um breve intervalo, mas antes conheça a taxa cambial para as próximas 24 horas. Até já. Não perca em estreia esta quinta-feira, grande entrevista MBC TV. O convidado para a primeira edição é o engenheiro João Mário Salomão. Um partido será mais forte se a oposição que interage com esse partido for uma oposição forte. E Moçambique precisa de ter partidos fortes na oposição. Ele foi ministro da Construção e Águas entre 1987 e 1994, na era de Joaquim Chissano. Eu conto consigo, logo depois do jornal. Vem aí! Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente,
aqui na MBC TV. Vem aí. Aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite, quarta edição da semana. O ativista e representante do consórcio Mais Integridade, Edson Cortés, apela aos observadores internacionais, sobretudo à União Europeia e os Estados Unidos, a serem sérios e transparentes, caso haja manipulação de resultados eleitorais nas eleições de 9 de outubro, tal como fizeram nas eleições da Venezuela. Nós tivemos acesso aos editais dos partidos da oposição, fizemos a contagem e vimos a disparidade de votos na cidade de Maputo, na Matola, na Zambésia, em Climane. E são aspectos que focamos, mostramos e que mais observadores viram, mas a mesma União Europeia, o mesmo Estados Unidos da América, em relação à Venezuela, são muito mais contundentes, são muito mais incisivos e partem para sanções. E depois, no caso de Moçambique, passa-se a mão pela cabeça dos moçambicanos, diz, ok, houve fraudes, mas essas fraudes não foram suficientes para distorcer o resultado geral das eleições, o que não é verdade. Se é para virem observar eleições, se é que sejam sinceros, sejam verdadeiros e sejam verticais, e quando constatam problemas, que digam, e que, se for necessário, que tomem medidas, as medidas que acharem necessárias, mas não digam a nós moçambicanos que nossa democracia é de quarta categoria e a democracia venezuelana deveria ser de primeira categoria. O diretor executivo do IMD diz que os partidos políticos devem se desdobrar para a classificação, aliás, clarificação do contencioso eleitoral em função das medidas que foram feitas na nova lei em relação ao papel dos tribunais. O Instituto para a Democracia Multipartidária recomenda aos partidos políticos a aprofundarem a interpretação das alterações recentemente introduzidas na lei eleitoral aprovada pela Assembleia da República. O diretor executivo do IMD, Hermenegildo Mundlov, considera um momento crucial para os partidos buscarem clareza sobre como funciona a submissão de reclamações aos tribunais em casos de fraude eleitoral. É preciso que os partidos políticos se desdobrem, sobretudo pelas últimas mexidas que foram feitas a nível da própria lei no capítulo do contencioso eleitoral. Nós pensamos que, apesar de o móvel por detrás ter sido clarificar cada vez mais o papel dos tribunais, nós pensamos que ficou meio difuso o papel dos tribunais de primeira instância na resolução dos conflitos eleitorais. Para Mundlovo, uma interpretação correta da lei pode contribuir para a redução de conflitos. É necessário, primeiro, que os partidos políticos se desdobrem nesse exato momento a buscarem cada vez mais clareza de como é que vai funcionar o sistema das suas reclamações, porque é fundamental. Nós reparamos nas eleições passadas, criou muita confusão a questão de não entendimento de como é que se interpõem os recursos, e a maior parte deles não conheceram ou não foram devidamente respondidas à medida pelos tribunais, justamente pelas falhas a nível do processo. Refere-se que das alterações feitas à lei eleitoral já promulgada pelo Presidente da República,
Destaca-se a eliminação das competências dos tribunais distritais de ordenarem a recontagem de votos em caso de suspeita de fraude. A campanha eleitoral rumo às 7ª eleições gerais de 9 de outubro já registra deserções de apoiantes de alguns candidatos, discriminação e intolerância política. Segundo o porta-voz da Renamo, Marcial Macome, na última segunda-feira, 10 de agosto, o candidato a presidente da Renamo, Suf Momad, teria sido impedido de hospedar-se junto à sua comitiva numa instância turística em Cabo Delgado, alegadamente por ordens superiores. Os jornalistas, ouvidos pela MBC-TV, contradizem-se ao avaliar se o fato configura em conflito eleitoral ou não. A campanha eleitoral rumo às 7ª eleições de 9 de outubro já registra deserções de apoiantes de alguns candidatos, discriminação e intolerância política. Segundo o porta-voz da Renamo, Marcial Macome, na última terça-feira, 10 de setembro, o candidato a presidente, o Suf Momad, e sua comitiva teriam sido impedidos de se hospedarem numa instância turística em Cabo Delgado, alegadamente por ordens superiores. Os jornalistas ouvidos pela MBC-TV contradizem-se ao avaliar se o facto configura em conflito eleitoral ou não. Tenho dificuldades até sequer em acreditar que eventualmente ela tenha sido barrado, eventualmente por ser a entidade que é um alto quadro, por sinal o presidente. É uma vergonha. Eu pensei que esta atitude já estivesse ultrapassada. Assistimos situações no passado em que alguém não devia entrar num dado restaurante porque pertence ao partido X. Sobre a perda de 2 pilares da candidatura de Venâncio Mondlane, nomeadamente Raul Novinte e Artemisa Magaia, analistas classificam como um jogo político. Artemisa já mudou da Frelium para cá, agora já está a deixar o Venâncio. Novinte saiu da Renamo para cá, agora já está a deixar, mas diz que não está a deixar o Venâncio, simplesmente está a endossar uma outra pessoa. Então é normal. Vimos a senhora Eunice Andrade a concorrer em período anterior nas eleições municipais com uma imagem política e agora ela transitou para uma outra imagem política. Então penso que é comum e é muito resultado da dinâmica política. Entretanto, ambos lamentam a falta de projetos políticos dos candidatos. Estamos a ouvir promessas e é preciso ter algum cuidado, pois às vezes temos promessas de... Não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas tentando só fazer uma reflexão sobre o processo. Existem até atores que nunca chegaram a dirigir. Questiono se o que os candidatos apresentam é o manifesto ou cada um usando da astúcia, sofisma, da demagogia, vão apresentando ideias pessoais, algumas ideias que procuram rebater os outros. Seguimos com a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas, dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, apresentados por Mônica Mabaia, quem saudamos. Mônica, boa noite. Boa noite, Rosa Freita. Esta previsão é válida das 8 horas do dia 12 de setembro às 0 horas do dia 13 de setembro de 2024. Para as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, prevê-se céu nublado, temporariamente nublado, neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento do sueste a leste fraco moderado. Para as províncias de Tete, Zambésia, Manica e Sofala, prevê-se céu pouco nublado, temporariamente nublado, neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento do sueste a leste fraco a moderado. E para as províncias de Inhambane, Gaza, Maputo, prevê-se céu pouco nublado a limpo, vento do sueste a leste fraco a moderado, soprando com rajadas. Temperaturas máximas previstas em graus Celsius. 36 para Tete, 34 para Xaixai, 33 para Maputo, Quelimane e Nampula, 32 para Chimoio, 30 para Beira, 29 para Inhambane, Vilanculo e Pemba e 28 para Lixinga. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Muito obrigada, Mônica Mabai. Caro telespectador, colocamos por aqui um ponto final à 4ª edição da semana do Jornal da Noite. Até amanhã. Boa noite.